Fala pessoal, na videoaula dessa semana, História do Brasil, né? Vamos dar continuidade ao que foi a aula anterior, falando do Segundo Reinado, né? Segundo Reinado, que é o período de governo mais longevo, mais duradouro da história do nosso país. E olha que o nosso país ainda é um garotão, hein? Tem 500 anos de Brasil, né? Independente, então, tem muito menos ainda, que foi a partir de 1822. Então, segundo reinado, né, que vai de 1840 até 1889, esse período tão longo, tão marcante na história do Brasil, com a figura do Dom Pedro II, acabou sendo dividido para a gente poder entender e falar mais pausadamente sobre ele. Hoje nós vamos do tocante à economia. O Brasil vai se portar, qual que vai ser o principal produto durante o segundo reinado, do ponto de vista de dinamizar toda a economia brasileira. E esse produto tinha nome e sobrenome, o café, também chamado de ouro verde. Né? O café vai ser o principal produto de exportação brasileiro. Então o Brasil vai ter no café as suas bases fundiárias, as suas bases agrícolas, né? Que vai perpetuar aí na ideia de o Brasil como um celeiro para o mundo. Né? Então, o café tinha um alto valor na Europa, o Brasil tinha uma terra muito favorável ao cultivo do café, ela está chamada terra roxa, terra avermelhada, né? Principalmente na região sudeste. Né? E é justamente na onda do café, na onda da produção agrícola do café, que vão surgir que vão cortar todo o interior paulista, né? E quando a gente fala de ferrovia de interior paulista, a gente não pode deixar de fazer um link com a nossa realidade, com a nossa Guará, né? São Paulo surgiu justamente a partir, né, da ferrovia que cortava literalmente a cidade ao meio. Ou seja, o impacto do café vai trazer aqui para o início do século XX, para o interior paulista, né, a urbanização, vai trazer a modernidade e a fundação de cidades e vilas, né, o desenvolvimento de comunicações, né, o desenvolvimento de bancos, de comércio. Então, o interior vai ficar mais ligado aí aos grandes, principalmente a partir das ferrovias e todos os meios de comunicação que vão ser implementados durante esse período. Pessoal, o café inicialmente ele vai se desenvolver no Vale do Paraíba, tá? A primeira zona de cultivo ali até o final do século XVIII. Então, um latifúndio escravista, né? Normal, grande propriedade, muitos escravos trabalhando, sem grandes inovações técnicas, né? Sem grandes aprimoramentos, chegando ali, né? Até mais ou menos metade ali do século XIX. Logo após isso, pessoal, vai haver ali a partir de 1850, vai haver uma extensão dessas áreas de cultivo, saindo do Vale do Paraíba e migrando para a região de Sorocaba, Ribeirão Preto e vindo para a nossa região aqui, né, aproximadamente ali a partir de 1850. Então já vai ser uma produção um pouco mais dinamizada, né, com um pouco mais de implemento técnico, né, introdução do trabalho já de imigrante em substituição à mão de obra escrava, nós vamos ver isso. Né? Então o escravismo continua, mas ao mesmo tempo vai haver a presença ali já da mão de obra imigrante gradualmente sendo trazida para o Brasil. A expressão terra notoriedade pela vinda dos imigrantes italianos, né? Que tinha para falava terra roja, né? Que é vermelha, né? Em italiano, e acabou, né, se apelidando aí o solo brasileiro de terra roxa, que era mais próximo da pronúncia aí dos italianos. E aí mostra um pouco, né, do quadro da Rota do Café, como ele vai se organizar aí no século XIX e vai se espalhar pelo interior de São Paulo. Né? Novamente aí o avanço do café, né, mostrando nesse mapa aí como que a produção vai cada vez mais ganhar notoriedade dentro do cenário. Só para vocês terem uma ideia, né? 1851 a 1860, as exportações de café, né, correspondiam a 49% das exportações no Brasil. Né? Em 1881, isso representava mais de 61% das exportações. Então, ou seja, o café é de longe o principal produto da economia
nacional. Tá? E realmente, esse café, né, essa busca, né, dessa produção do café, que também vai possibilitar, durante e depois desse período cafeeiro, né, a utilização desse capital também na indústria. E aí, um grande pioneiro da indústria no Brasil é o Irineu Evangelista, mais conhecido aí como Barão de Mauá. O Barão de Mauá tem uma história muito interessante, pessoal. Tem até um filme, né, um filme nacional chamado Mauá, o Imperador e o Rei. Tá? Filme muito legal. Quem interpreta o Barão de Mauá é o Paulo Betti. Né? Esse filme, na época que ele foi produzido, ele foi uma das maiores produções cinematográficas brasileiras. Né? Teve um alto custo, mas foi um filme muito bem feito, contando a história dele. Ele começa, né, como um subalterno ali, como um empregado no armazém, e vai se tornar um dos industriais e um dos homens mais visionários e ricos do Brasil. Então ele que vai dinamizar e muito a produção aqui no Brasil. Nós vamos ver logo mais, tem um quadro falando especificamente sobre ele. E aí, pessoal, a indústria vai ganhar um fôlego no Brasil a partir de 1844, quando é aprovada a chamada Tarifa Alves Branco. Né? Essa tarifa ela vai aumentar, né, os impostos sobre os produtos importados. Tinha duas finalidades a Tarifa Alves Branco. Uma era aumentar a arrecadação, lógico, né, os impostos que entravam nos cofres do governo, e outra era tentar dar um certo respiro para a indústria nacional, para aquilo que fosse produzido aqui. Embora fosse muito cedo ainda para falar em indústria brasileira, né, devido à dependência de tudo aquilo que vinha de fora, principalmente da Inglaterra, mas era um estímulo aí àquela indústria incipiente ali que estava começando a querer brotar, a querer surgir, né? E aí, pessoal, os ingleses vão se ver vão se sentir um tanto quanto traídos com esse aumento de impostos, né? E os ingleses começam a pressionar o Brasil para acabar com o tráfico de escravos, tá? Tanto é que os ingleses vão aprovar uma lei também chamada de Lei Bill Aberdeen. Essa lei Bill Aberdeen, ela proibia, ou pelo menos ela punia qualquer navio mercante que fosse até a região da costa africana buscar escravizados, buscar cativos, né? Para forçar o Brasil a acabar com o tráfico negreiro de uma forma ou de outra, né? Aumentar o preço dos escravos e dar uma certa punição ao Brasil por ter aumentado os impostos sobre os produtos ingleses. Tá? E aí, pessoal, a Bill Aberdeen ela vai acabar resultando numa lei brasileira, tá? A chamada, que é essa que está a lei do tráfico negreiro. Observa, ela marca o fim do tráfico, ela não marca o fim da escravidão. Ou seja, escravos vão continuar sendo, né, de fato, existindo dentro do Brasil até o final do século XIX. Tá? E muitas vezes essa lei também, já viu a expressão falar assim, isso aí é para inglês ver, ou seja, não tem efeito algum, é uma mera formalidade. Essa lei, literalmente, ela surge nesse contexto, que era para os ingleses verem, perceberem que o Brasil estava tomando medidas para acabar com a escravidão, mas estava longe disso. E aí, pessoal, o Mauá, né, o primeiro empresário capitalista brasileiro, e os empreendimentos dele, né, o estaleiro de Ponta Areia, né, construção de navios, a construção da primeira ferrovia brasileira, a reabertura do Banco do Brasil, que praticamente quebrou com a ida do Dom João VI de volta para Portugal em 1821, né, vai fazer o Banco Mauá, vai instalar iluminação a gás no Rio de Janeiro, né, os cabos submarinos aí trazendo o telégrafo para o Brasil, né, que era o meio de comunicação que tinha na época. Então, ou seja, um visionário. Né? E para vocês terem uma base, pessoal, na área da economia, como que era dividido a economia brasileira ali no final do século XIX. Né? Então, o setor industrial e artesanato, uma pequena parcela de 7%, 13% de serviços e 80% de tudo que era produzido no Brasil vinha realmente da agricultura. Tá? Quanto à sociedade, pessoal, vai haver uma revolta, tá? A chamada Revolução Praeira, né, em Pernambuco, em 1848, que vai ser uma revolta ali contra a concentração fundiária, a concentração de terras, e também reivindicando uma maior atenção do governo por conta das crises econômicas. Ele vai ser liderado ali pelo Pedro Ivo e pelo Abreu de Lima, né?
aqueles que representavam e que eram membros ali do jornal Diário Novo. Esse jornal ficava na Rua da Praia, daí o nome da revolução, a Revolução Praieira, né? E eles vão chegar a fazer um movimento reivindicando uma série de mudanças no Brasil. Né? Esse movimento, esse manifesto, né, esse documento vai se chamar de Manifesto ao Mundo. E ali eles propõem a necessidade do voto universal para todos os cidadãos, né? A liberdade de imprensa, a abolição da escravidão, que já era algo volta e meia recorrente de se pleitear, né? A nacionalização do comércio, ou seja, afastar os portugueses ali justamente do comércio, que eram muito privilegiados, né? E principalmente vai marcar aí a última grande revolta desse período. E é justamente o Dom Pedro II é reconhecido, né, na história por ter conseguido manter as bases e a integridade nacional do país, principalmente evitando a fragmentação durante aquelas revoltas que aconteceram durante o período regencial e logo no início, né, do seu segundo reinado, né? E essas revoluções todas vão ter influência ali das revoltas liberais que ocorriam na Europa, principalmente aí pelo estudo dos colonos, né, dos fidalgos aqui que aqui moravam, que mandavam seus filhos estudar na Europa. Tá? Nesse contexto, pessoal, vai surgir também um contexto cultural ligado a um contexto também econômico, que é a questão da imigração, até ligado à questão da modernização, que o Brasil foi o último país da América do Sul, né, a acabar com a escravidão. Então, ou seja, o Brasil já estava atrasado em relação aos seus vizinhos. Então, a imigração vinha como uma tentativa de minimizar a dependência com o trabalho escravo, né, superar essa fase, né, aquela ideia de embranquecer a população, né, um embranquecimento meio que artificial por meio desses europeus que viriam para cá, né, a necessidade de mão de obra, né, a necessidade de ocupação de algumas outras regiões, como a região sul, por exemplo, né, e vai se aproveitar aí do contexto, principalmente da Itália, que a Itália, a partir de 1870, está vivendo o período de unificação italiana, e aí o contexto conturbado vai fazer com que muitos italianos viessem para o Brasil. E aí um panorama bem rápido, né, da quantidade de imigrantes, né, em milhares aí que vieram para o Brasil durante o século XIX. Tá? Então, aí, portugueses, italianos vieram num número muito maior, mas também vieram alemães, espanhóis e vários outros aí durante esse período. E aí, pessoal, para trazer esses imigrantes para cá, o governo brasileiro vai instituir dois programas, né? Um chamado de parceria, tá? A parceria vai ser introduzida a partir de 1847, né? E vai fazer uma propaganda para que os imigrantes viessem para cá. E aí o imigrante já vinha para cá devendo a viagem, que demorava 4 anos para pagar só a sua viagem, né? E aqui ele recebia um lote de terra, né, para tomar conta dos cafezais, e parte daquilo que ele produzia ficava como seu ganho. E muitas vezes, quando pegava um lote ruim, esse imigrante ficava só endividado, né? Ele não conseguia nem se desvencilhar, nem sair da fazenda, porque tinha tanto que ele devia. E aí ele também coisa ali para poder se alimentar, não vai dar certo justamente por não dar ao imigrante uma liberdade, um escravo branco nas terras ali, porque ele não tinha liberdade alguma. E aí o governo brasileiro vai colocar em prática o programa, né, o chamado colonato. Agora é uma participação direta do governo brasileiro para trazer imigrantes, ou seja, o próprio governo da viagem, né, e esse imigrante, quando chegar no Brasil, além, né, da sua viagem paga, ele vai ter salário fixo pago pelo proprietário da fazenda, mais um aditivo em cima da sua produção. Então, ou seja, mesmo que ele não produza o necessário, ele vai ter o mínimo para a sua sobrevivência. Tá? Então, dessa forma, vai ganhar um pedaço de terra para a sua subsistência e vai ser um sistema que vai dar mais certo, tá? Do que o sistema de parceria. E aí, pessoal, a crise do escravismo, né, até eu havia falado para vocês sobre a questão da oposição dos ingleses com a Lei Bill Aberdeen de 1845. Depois o Brasil acaba assinando a Lei Eusébio de Queiroz em 1950 e acaba com o tráfico de escravos, né? E isso vai aumentar muito o preço do escravo dentro do Brasil, embora
né, a escravidão permanecesse no Brasil. Pessoal, não pensem em vocês que os ingleses eram bonzinhos e humanitários, não, tá? Eles estão pensando em criar um mercado consumidor no Brasil para que eles pudessem comprar cada vez mais produtos ingleses. E aí o movimento abolicionista ganha força. Movimento esse que tinha uma ala mais moderada, a abolição da escravatura por meio das leis, e tinha também a ala mais exaltada, né, que fazia as rebeliões, as fugas das senzalas, né, procurando ali um meio mais radical de evidenciar o seu descontentamento. Tá? E aí, pessoal, a escravidão acaba se arrastando um pouco por leis que pouco frutificaram. Por exemplo, a lei do ventre livre, né, que dizia que a partir de 1871, todo filho de escravo nascido a partir da data dessa lei, estaria na condição de liberdade. Mas, na verdade, ele seria livre só a partir dos 21 anos. Tá? Até lá, ele ficava como escravo dentro da fazenda. Era de duas formas. Com 8 anos, o dono da fazenda poderia receber uma indenização por parte do Estado e entregar esse escravo, essa criança escrava, para uma instituição onde ele também ficaria prestando serviço até os 21 anos, ou o senhor poderia ficar com ele até os 21 anos. Ou seja, a sua adolescência, o período de maior vigor, ele estaria ainda como escravo. Uma outra lei que nasce morta é a chamada Lei dos Sexagenários, tá? Ou Lei Saraiva-Cotegipe, que libertava negros com mais de 60 anos de idade. Libertar um escravo com 60 anos de idade, na época em que a expectativa de vida girava em torno de 45, era praticamente dar um alívio nas contas para o dono da fazenda, que não tinha obrigação de alimentar um escravo velho, que porventura ainda estivesse vivo. Né? Então é uma lei que pouco vai surtir efeito nesse contexto. E aí, no final do século XIX, né, vai haver ali a votação da lei do ventre livre, né, conhecida inicialmente como o projeto de lei João Alfredo, que vai acabar resultando, né, a lei de João Alfredo vai acabar resultando na chamada lei que vai libertar os escravos aí a partir de 1888. Tá? Então é o fim da escravidão sem nenhuma indenização aos senhores, aos fazendeiros. Tá? Vai haver uma marginalização muito grande desses ex-escravos que não vão ser acolhidos na sociedade, vítimas aí de 300 anos de escravidão e agora vão enfrentar um preconceito ainda maior para se incluir nessa sociedade, até porque não vai haver nenhuma política pública de inclusão desse ex-escravo na sociedade. Tá? E aí nós vamos iniciar um período de crise dentro do Império, dentro do governo do Dom Pedro II, que a gente vai ver numa segunda parte. Já nós